Oi, pessoal, sou Elisama de Oliveira Mendes, acadêmica de odontologia da Faculdade Pitágoras de Imperatriz. E hoje eu irei abordar o tema sobre intervenções terapêuticas no processo de cárie interproximal em adolescentes e adultos, sob a orientação do professor Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, da Universidade Federal do Espírito Santo. Quando falamos na doença cárie, nos vem à memória uma doença de etiologia multifatorial. E quando nos referimos às cáries proximais, isso leva ainda a um grande desafio nas clínicas odontológicas, devido à sua principal dificuldade ser a localização, por se encontrar abaixo do ponto de contato, o que dificulta ou até mesmo impede o adequado exame clínico. E o método comumente utilizado para o diagnóstico dessas lesões cariosas proximais tem sido a radiografia interproximal, na tentativa de se prevenir a progressão dessas lesões. O enfoque deste trabalho visa uma análise na literatura sobre as intervenções terapêuticas no processo de cárie interproximal em adolescentes e adultos, conhecendo a melhor maneira de aplicá-las. Por estarmos tratando de um público de adolescentes e adultos, a proporção de cáries proximais torna-se ainda mais relevante, e a ocorrência dessas lesões está relacionada a diferentes fatores determinantes, sendo um deles o fator socioeconômico em que esse paciente vive, os fatores biológicos, a idade do paciente, onde na adolescência a proporção de cáries proximais torna-se ainda maior, a higienização relacionada principalmente com a região susceptível, que é a região proximal, onde nessa região a escovação não faz a higienização completa, sendo necessário o uso adequado do fio dental, e o estilo de vida também que esse paciente leva com a sua dieta. Dentre os critérios observados nos artigos escolhidos, a fundamental importância no processo de tomada de intervenção terapêutica das lesões proximais devem ser tratadas de forma mais conservadora, preservando maior quantidade de estrutura dentária natural, por medidas não operatórias, sendo uma delas o tratamento não invasivo, que é indicado em lesões com estágio não cavitado, por meio de cuidados preventivos e de monitoramento, como a aplicação tópica de flúor pelo profissional, o controle do biofilme com limpeza interdental, o uso de pasta fluoretada e a aplicação de vernizes fluoretados, onde esse método vai ter a finalidade de reduzir a atividade de cáries. E aquelas lesões que precisam de algum tipo de restauração, além de cuidados preventivos, lesões em estágio cavitado, elas podem ser intervidas por meio do método minimamente invasivo, que se dá no selamento da cárie, onde a lesão é condicionada com material fosfórico ácido e em seguida selada usando algum adesivo, cimento de ionômero de vidro ou selante de resina, que vai deter aí a progressão da doença. Os estudos analisados mostram que a cárie interproximal, propriamente dita classe 2, tem sido eficaz em um nível moderado de evidências, indicando aí que essas lesões podem ser paralisadas ou inativas sem a necessidade de realização de um tratamento restaurador. Mas a sua eficácia depende da adesão do paciente e do estado de comprometimento da estrutura dentária. E mesmo onde há cavitação significante envolvendo a dentina, a lesão frequentemente pode ser controlada pelo paciente, de modo que o processo carioso seja detido com o controle de biofilme, dieta do paciente e terapia com fluoretos. Na imagem abaixo, extraída de um dos estudos encontrados, observa-se um premolar superior com lesão de cárie proximal indicado para selante ou ionômero de vidro, na qual foi usado o Opner para a limpeza da cavidade, o que também poderia ser viável o condicionamento da lesão com ácido fosfórico. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura com buscas de estudos relevantes nas plataformas Cielo e PubMed, incluindo trabalhos completos em inglês e português dos últimos 5 anos. Considerando as evidências apresentadas, pode-se concluir que há carência ainda de dados sobre as restaurações de tratamentos não invasivos, podendo ser considerado como opção desde que a técnica seja bem aplicada e de modo individual, pois a fundamentação e o correto emprego é que torna o recurso aplicável, para que possa contribuir assim de forma a evitar abordagens terapêuticas desnecessárias. E assim eu finalizo minha apresentação. Obrigado pela atenção.